Fala galera, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui para trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, se você nunca ouviu falar desse tema, seja bem-vindo à nossa aula. É um assunto que está caindo cada vez mais em concursos públicos, tem tudo a ver com os seus direitos fundamentais, então é um assunto muito interessante. Então já pegue o seu caderno, a sua caneta, para justamente você anotar muitas e muitas coisas. Para quem não me conhece, então aqui eu já vou fazer uma apresentação. O meu nome é Leonardo, tá? Eu sou o professor aqui de vocês do Vencendo Concursos e eu deixei aqui separadinho os dados, tá? Para que vocês possam fazer as devidas anotações, tá bom? Então peguem aí a caneta de vocês e já anotem meus contatos, meu e-mail, as minhas redes sociais. Aqui tem o Instagram, tem Facebook. O que vocês precisarem, contem comigo e contem com a equipe do Vencendo Concursos, tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês qual que é o número da lei, até para facilitar para quem for pesquisar, e assim vocês conseguem ter um melhor aproveitamento do conteúdo, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é a lei número 13.709 de 2018. Já tem aproximadamente aí 4 anos que essa lei já foi promulgada aqui no Brasil, e ela já está surtindo muitos efeitos. Certamente vocês devem ter lido alguma coisa, vocês devem ter pesquisado alguma situação relacionada à proteção de dados, então é um assunto muito quente e, logicamente, o nosso foco aqui vai ser trabalhar muito voltado ao concurso público, tá bom? Então vamos dando sequência, tá? Então a primeira coisa, quando a gente estuda a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que verificar qual que é a incidência, né? Quem que está devendo, né, cumprir os preceitos que aqui estão inseridos. Então, eu sou advogado, eu sou da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, atuo bastante na área do direito digital com relação à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados e muitas vezes os meus clientes perguntam, né? Eu estou sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu tenho um pequeno comércio, eu tenho um supermercado, eu tenho uma farmácia pequenininha aqui no bairro, eu vendo alguns produtos só pela internet, eu vendo algumas trufas, eu faço bolo, eu tenho uma pequena confecção. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, né, se elas estão restritas aí a observarem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos verificar quem é que deve cumprir os preceitos da lei que nós iremos estudar. Então, essa lei dispõe a respeito dos dados pessoais, tá? Então, isso é importante. O que é protegido é dado pessoal. Então, quando a gente fala de dado pessoal, nós estamos referindo às pessoas físicas, né? Então, não há uma proteção por conta dessa lei de dados de pessoas jurídicas, né? Então, são dados pessoais das pessoas físicas, né? Então, vamos lá. Inclusive nos meios digitais, então percebam o seguinte, essa proteção, ela é feita, seja o meio que produziu esse dado, um meio físico, né? Então pode ser de repente uma ficha, né? Que você fez uma anotação de uma relação de clientes, uma empresa, né? Uma portaria de um condomínio que tem um controle de entrada e saída de pessoas e ali anota, né? Qual o seu nome? Leonardo Gutierrez. Qual o seu RG? Tal. Qual o seu CPF? Eu fui esses dias num condomínio. Tudo bem que o acesso era por meio de carro, né? Mas ali foi me exigida CNH, né? Eles queriam saber se eu tinha CNH. Eles vão anotar o número da CNH, será que pode esse tipo de procedimento, né? Então eles anotam, às vezes num sistema, no computador, ou às vezes num sistema de ficha. Então o que a lei está dizendo? Que é a proteção de dados, inclusive nos meios digitais. Então sejam os meios físicos, mas também, logicamente, os meios digitais por pessoa natural, então, ou seja, quem que está recebendo esse dado? É uma pessoa natural, né, uma pessoa física ou pessoa jurídica. Seja essa pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então, aqui o que o legislador fez? Ele definiu, né, eu vou explicar para vocês lá na frente, o que é dado pessoal, e logicamente eu já estou adiantando que dado pessoal é de pessoa física, e quem é que está recebendo esse dado, né? Quem é que está fazendo o tratamento, que eu vou também ensinar para vocês o que se refere tratamento. Então, quem está fazendo o tratamento, ou seja, quem está recebendo, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica.
pode ser uma pessoa jurídica de direito público, bem como de direito privado. Então, também os entes públicos devem respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que interessante, pessoal. Então, às vezes, algumas pessoas físicas também estão sujeitas à lei geral. Eu vou explicar como é que funciona, é claro, mas elas estão sujeitas. Ah, eu tenho uma pequena empresa. Pronto, você é pessoa jurídica, você também tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aí vamos verificar qual que é o objetivo dessa lei, né? Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né? Então verifiquem que o foco dessa lei é a proteção de dados, sim, mas da pessoa natural, ou seja, a pessoa física, tá bom? Então, o que eu tenho que ter anotado, professor? A primeira coisa, alguns pontos importantes, né? Então, de quem tem a proteção? Qual que é o dado que goza de proteção? Então, é o dado de pessoa física. Quem é que está sujeito à lei? Pessoa física e pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado, tá certo? Então é isso. Continuando, agora quais são os fundamentos, né? O que fundamenta a criação dessa lei? Qual que é a base para que ela exista, né? Então é respeito à sua privacidade. Então vejam, pessoal, como que nós vivemos hoje na era da informação, a todo momento a nossa privacidade ela é invadida. Então seja você nas redes sociais, mas é uma escolha sua, né? Então eu optei em ter um Instagram e no Instagram eu posto fotos. Às vezes as pessoas postam fotos aleatórias, às vezes a pessoa posta foto profissional e às vezes a pessoa posta foto até inclusive da sua rotina diária, né? Então, mas isso é uma exposição que cabe à sua escolha. O que não pode é você ter a sua privacidade violada por qualquer pessoa que seja, sem que haja um respaldo na lei que nós estamos estudando, né? Então, o que fundamenta essa lei é respeitar a privacidade das pessoas. A autodeterminação informativa, tá certo? A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Então, ou seja, a lei ela não é só para proibir tudo. Então, muitas vezes um cliente me procura e ele fala: então eu estou preocupado porque essa lei me proíbe. Na verdade, não é que a lei proíbe, ela cria um regramento. Então, ela faz um controle desses fluxos de informações, do que pode e do que não pode ser feito, para proteger a todos, né? Então, o objetivo não é simplesmente só proibir, né? Mas ela visa, para que você tenha liberdade de expressão, é importante também que se haja responsabilidade, né? Ninguém pode usar da sua liberdade para ferir a liberdade alheia, não é verdade? Então, eu não posso, no meu direito de liberdade, ficar ouvindo música num volume ensurdecedor por madrugada fora, porque aí eu vou atrapalhar quem? Os meus vizinhos, né? Então é uma questão de equilíbrio dessas relações. Então, a gente sempre aprende, né? O seu direito termina quando começa o do outro. Então vamos lá, continuando. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem é o que fundamenta essa lei. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes, algumas pessoas não entendem o porquê que quando ela faz um cadastro num joguinho, e é muito comum nas redes sociais, alguns jogos viralizarem, né? Tipo aquele que você envelhece. Como é que eu ficaria se eu fosse um bebê? Como é que eu seria se eu fosse uma mulher? Como é que eu seria se eu fosse um homem? Como é que eu seria se eu tivesse tal cabelo, tal bigode, né? Então você vai lá e faz um termo de aceitação para utilizar um determinado aplicativo ou site. E ali eles já estão coletando alguns dados. E às vezes você sabe, você fala, não, tudo bem, não tem problema. Eles estão tendo acesso à minha câmera, eles estão tendo acesso aos meus contatos, eles estão tendo acesso à minha localização. Eu não me importo com nada disso, porque para mim o que vale é a diversão. E outras pessoas já não, vão falar, pô, peraí, eu tô entrando num aplicativo do qual eles querem que eu tire uma foto para fazer uma análise dessa foto e eles querem ter acesso à minha localização. O que a minha localização tem a ver com a foto? Então, certamente eles estão vendendo esse dado. E aí algumas pessoas pensam, mas isso muda o quê? Poxa, o seu dado hoje é um ativo mega valioso, né? Então as empresas usam esse ativo como uma troca
muito gigante, a ponto de oferecer um serviço gratuito, né, de fazer um tratamento de uma foto em troca desse dado, só para você perceber o quão valioso é, porque não precisa nem cobrar pelo aplicativo, porque o seu dado vai cobrir essa utilização, esse desenvolvimento que teve do site. Então, os dados, eles fazem parte de ativos muito importantes das empresas, e o seu principal ativo, né? Sendo que nós estamos falando da sua liberdade, da sua privacidade. Então, portanto, nesse caso, uma política de dados bem gerida, não só pelo poder público, mas pela iniciativa privada, consequentemente, nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico e uma inovação, mas de uma maneira sustentável, né? Continuando, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Então, o que acontece? Esses aspectos aqui, certamente se vocês já estudaram o direito constitucional no aspecto econômico, lá nós temos esses princípios, né? Da livre iniciativa, então é claro que o Estado ele tem uma ideia de intervir menos na iniciativa privada, ou seja, você tem a liberdade, se você quiser desenvolver uma atividade econômica, o Estado ele regra essas atividades, mas ele não pode proibir, ele não pode falar, você não pode ter aí um comércio de varejista, um comércio atacadista. Ele não pode proibir. O que ele faz, ele cria uma série de regras que às vezes dificultam, mas você tem a livre iniciativa. O nosso Estado, ele não estabelece. Você só pode fazer tal atividade, você só pode fazer tal atividade, você só pode fazer tal atividade. Isso não é uma característica, né, de um Estado que busca o que nós chamamos aí de capitalismo, né? A livre concorrência, né? Então, ou seja, nós temos aí como um princípio a não monopolização das atividades, né? Então que haja uma abertura. É claro que isso, né, pessoal, eu estou falando num aspecto teórico, né? A prática, certamente vocês já estão pensando em um monte de objeções àquilo que eu estou apresentando, mas nós estamos trabalhando no campo hipotético, né? E a defesa do consumidor. Então, muitas vezes me perguntam, essa lei vai pegar? Quando na verdade a resposta é, ela já pegou, né? Porque a proteção dos dados, ela tem a ver com uma série de outros fatores. Então, assim como nós temos a proteção do direito do consumidor, o direito à sua privacidade é inerente e os dados estão relacionados. Então, é algo que caminha junto. Então, não há o porquê essa lei ser apenas um ponto aí na nossa história que vai se apagar. Muito pelo contrário, ela agora passa a ter aí a classificação constitucional de direito fundamental e vai ser inserida aí no campo das cláusulas pétreas, né, daquelas que não podem ser alteradas, haja vista aí que tratam de direitos fundamentais, tá? Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Lembrando, pessoal, que os direitos dessa personalidade, a intimidade, a privacidade, elas estão inseridas, inclusive, na Agenda 2030 da ONU. Então, ou seja, é um conjunto global que visa dar esse tipo de proteção às pessoas. Então, quando a gente pensa nos países altamente conectados e esses países seguindo diretrizes internacionais e um fluxo de relações entre as empresas, entre os países, não dá para um país hoje ficar totalmente fora dessa linha. E o Brasil, logicamente, deve estar e se comprometeu a estar alinhado a essas políticas, por isso que nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, só para vocês entenderem que isso não é apenas um movimento nosso, mas é um movimento muito maior, tá certo? Agora aqui, eu sempre peço para que vocês façam algumas pausas, né, para que não haja aí um estudo muito rápido, aquela correria toda, e você venha aí deixar de se atentar a alguns pontos importantes. Então, a pergunta que eu faço é, quais são as incidências e os fundamentos da LGPD? Então, aqui seria legal você falar em voz alta, né, você repetir aquilo que eu apresentei para você e, se possível, fazer uns esquemas, né, faça um fluxo que assim fica mais fácil para você enxergar esse conteúdo, tá? Então, de tempos em tempos, pare e pergunte o que você aprendeu com esse conteúdo, tá certo? Então, vamos dando sequência ao nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos para o próximo item. Então, a aplicação
da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos verificar? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aplica-se a qualquer operação de tratamento, que eu vou ensinar para vocês o que é tratamento de dados. Seja essa operação realizada por pessoa natural, que é a pessoa física, ou pessoa jurídica. Então, eu já afirmei para vocês e agora eu trago novamente. Então, quem está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Sejam elas de direito público ou de direito privado, independentemente do meio. Eu já expliquei para vocês que pode ser meio digital, pode ser meio físico também. Então, quando você, por exemplo, trabalha numa empresa e você, de repente, trabalha naquele setor dos recursos humanos, né? E ali alguém passou e perguntou, eu posso deixar um currículo aqui? Aí vocês falaram, pode, deixa aqui nessa caixinha, né? Então ali vocês recebem currículos. Então é muito comum que algumas empresas recebam currículos físicos, né? Então é claro que a boa parte delas usam sistemas ou recebem por e-mail, mas existem empresas que continuam recebendo currículos físicos. Eu mesmo fui a uma loja de roupas e, principalmente na época do Natal, eu me lembro que algumas pessoas estavam com envelopes nas mãos e perguntando, né, posso deixar um currículo aqui? Aí já tinha até um local específico, né, pode, né, geralmente é uma caixinha ali, pode ir deixando aqui que depois a gerente vai analisar. Até porque eles colocaram uma placa, né? Estamos contratando. Então, é muito comum, tá, pessoal? Não é algo que é isolado, né? A gente não pode pensar que todas as empresas valem-se somente da tecnologia. Então, a lei, ela caminha de acordo com a sociedade. E aí ela tem o documento que vai fazer ali a guarda da informação. Ele pode ser físico, ele pode ser digital. Ou qualquer outro formato, né? Que exista. Então, não tem diferença, né? E também, olha que legal, pessoal, também não importa o país, né, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, né? Então isso também não é relevante. Eu vou explicar para vocês que, logicamente, tem alguns regramentos com relação a esse tema, mas mesmo que essa situação se dê fora do Brasil, pode ser que a lei tenha incidência. Eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Então essa é a aplicação da Lei de Proteção de Dados. Percebam que é uma aplicação bem ampla, né? Os únicos dados, então, que não estão protegidos são os dados da pessoa jurídica, mas eu sempre ressalto para os meus clientes, para aqueles que estudam comigo nas minhas palestras, os meus alunos, o seguinte: as pessoas jurídicas, elas não têm a proteção direta da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Elas têm proteções constitucionais, proteções do direito civil, enfim, outras proteções, mas a gente nunca pode esquecer que por detrás de uma pessoa jurídica existem sócios que são pessoas físicas, né? Então esses dados também são protegidos. Então é algo que precisa ter muito cuidado, uma sensibilidade muito grande nessa questão, tá bom? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Bom, você acaba de assistir a uma das aulas que nós temos no nosso curso online preparatório. Aliás, uma parte das muitas aulas que temos para oferecer para você, para esse cargo aí de investigador e escrivão da PC, tá certo? Bom, eu quero passar para você aqui quais são as vantagens de você ser nosso aluno. Bom, se você chegou até aqui e assistiu a essa aula, é porque você percebeu que as aulas são objetivas, eficazes, que vai valer muito a pena você estudar aqui com a gente para conquistar a sua tão sonhada aprovação no concurso. Então, visualiza aí comigo quais são as vantagens que você vai ter em ser aluno aqui do Vencendo Concursos. Vamos lá. Primeiro, o curso você terá acesso imediato. Então, no momento que você fizer a sua matrícula, você já recebe os dados de acesso para acessar nossa plataforma e assim, claro, começar os seus estudos. O acesso é ilimitado, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações, ok? Você vai ter no curso teoria e questões comentadas, mas são muitas questões comentadas mesmo, para que você tenha o melhor aproveitamento possível, tá certo? Você também terá material em PDF dos nossos professores aí, slides das aulas, tudo isso para quê? Para complementar os seus estudos. Você terá simulados, nós vamos fazer 2 simulados para o concurso aí de investigador e escrivão, e você terá também vai participar de um grupo aí exclusivo do WhatsApp para que você possa receber as notificações, ter um acompanhamento e assim, claro, ficar mais próximo da gente, tá certo?
beleza? Lembrando que os professores aqui, boa parte deles, são professores aí, delegados, investigadores, professores que já passaram pela polícia. Então, realmente é um curso aí voltado para aprovação mesmo, tá certo? Esse curso preparatório, pessoal, ele sairia no valor de R$ 997, mas a gente está fazendo uma promoção especial, uma promoção de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor e você vai pagar somente R$ 397. Olha só, você está tendo um desconto de R$ 600. Ou você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 39 para ficar bem acessível para você. Você economiza uma pizza no mês e você paga o curso preparatório. Essa é a realidade. Agora, se tudo que eu falei, ainda assim você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. O número está aí, ó, 11 94783 8693, para que possamos sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá bom? Ó, para você adquirir o curso é super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, você vai ser redirecionado para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações relacionadas, tudo bem? Para que você possa fazer a sua matrícula aí com segurança. Inclusive, você vai encontrar aulas demonstrativas dos nossos professores e assim, claro, ter uma noção mais geral. Tendo alguma dúvida, entre em contato com a gente. Lembrando que fizemos uma parceria com a Unicursos Campinas. Para quê? Para que possamos ter essa condição de oferecer o melhor curso preparatório. Então nós temos professores aí do Vencendo Concursos e professores da Unicursos Campinas nessa junção, colaboração para você ser aprovado nesse concurso, tá bom? Ó, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma estudando para o concurso da Polícia Civil. Valeu!